dar início. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Cumprimentar de forma mais genérica todos aqueles que hoje têm posições relevantes no ensino superior, que estão aqui connosco, genericamente na sala. Obviamente, permitam um cumprimento especial ao professor Dr. João Queiroz, Diretor-Geral do Ensino Superior, que acedeu a estar aqui connosco e também a comentar este estudo desenvolvido pela Federação Académica do Porto, e obviamente ao professor Ferreira Gomes, na qualidade agora de docente universitário, mas que exerceu funções como antigo secretário de Estado do Ensino Superior e que também foi um dos responsáveis pela última alteração regulamentar a qual também abordaremos aqui nesta apresentação. O grande estudo que aqui hoje vos trazemos e que eu, para o qual mais uma vez agradeço a vossa presença e que, se nem todos já o têm, está aqui ali versões impressas para que o possam levar. Nós aqui quisemos chamar-lhe bolsas de estudo no ensino superior e olhar às duas últimas décadas da atribuição de bolsas, obviamente, no ensino superior. Da nossa parte e da parte da FAP, para os que não conhecem tão bem, a Federação Académica do Porto organiza-se, portanto, agrega 27 associações de estudantes da Academia do Porto, do subsistema tanto do público como do privado, como do concordatário, como do Politécnico e do Universitário, portanto, é uma miscelânea de associações e tem sido nesse modelo que temos trabalhado e com essa experiência também tendo feito e trabalhado na representação dos estudantes do ensino superior. E outro projeto também que vos apresento é o Centro de Estudos da FAP, do qual resulta este trabalho que hoje aqui vos apresentamos, com a certeza de que é um projeto iniciado em 2011, se não falha a memória, ou 2012, que de facto foi tendo algum crescimento no seio da Federação, mas que permite-nos essencialmente o seguinte: conseguirmos compilar dados, conseguirmos trabalhar e colocar no papel dados fidedignos em torno do ensino superior e da ciência, para que, de facto, se consiga cessar de vez aquela percepção de que os estudantes só se baseiam em percepções, que os estudantes apenas defendem princípios e defendem opiniões infundadas. Não, de facto, o trabalho da FAP e das suas associações de estudantes tem sido um trabalho muito sério e um trabalho do qual tem procurado desenvolver este tipo de estudos que, de facto, comprovam a relevância que queremos dar ao sistema de ensino superior. Começando, é evidente que a ação social é uma das garantias para a concretização do direito universal à educação. Todos aqui na sala partilhamos disto e, obviamente, no contexto do ensino superior, temos uma ação social direta que passa pela concretização de apoios financeiros e uma ação social direta onde intervém, sobretudo, os serviços de ação social na prestação alimentar, na prestação do alojamento, na questão também da saúde e do bem-estar, na questão desportiva, onde, de facto, têm sido altamente relevantes. Esta atribuição de bolsas de estudo, de facto, tem sido estruturante para a democratização da frequência no ensino superior. Milhares de estudantes que passaram ao longo das últimas 2 décadas eventualmente não poderiam ter tido acesso ao ensino superior e a desenvolverem os seus estudos no superior se não tivessem sido apoiados por essas bolsas. É evidente que mais poderiam ter sido, mas também a discussão pode ser em torno dessa, mas de facto aqueles que usufruíram e por muitas pessoas com quem contactamos, tudo isso foi determinante para a sua frequência no ensino superior. Este tema da atribuição de bolsas, para lá de grande impacto na comunicação social, como de hoje é exemplo, de facto também tem sido um grande tema de foco, talvez a par do financiamento, um tema de foco dos grupos interessados. Se calhar o financiamento muito mais tentado, a participação dos reitores, dos presidentes dos politécnicos, dos diretores de unidades orgânicas, dos presidentes, enquanto que a ação social tem sido uma matéria determinante por parte dos estudantes, principalmente na questão da atribuição de bolsas de estudo. O que nos traz este estudo também é que o quadro regulamentar ou legislação que está relacionada com a atribuição de bolsas foi alterada 27 vezes nos últimos anos, contando desde 1977, e de facto tem sido difícil encontrar aqui uma estabilidade no sistema. O que conseguimos perceber no sistema de ação social é que ele se expandiu. Desde 93 é evidente que ele se expandiu.
as instituições foram trabalhando, e os serviços de ação social foram trabalhando para prestar melhores cuidados, melhor alimentação, melhor alojamento, melhores cuidados de saúde na questão das consultas médicas, da prestação de cuidados médicos, etc. E, portanto, o sistema cresceu, o número de bolseiros também cresceu e agora também interessava-nos perceber como é que isso tinha acontecido, quais é que foram os fatores que, de facto, estavam na gênese desse tipo de concretização. Os nossos dados, a maior parte dos dados trabalha sobre o pós-93, porque de facto, apesar de incidir sobre o 93, a generalidade dos dados é a partir de 97, porque de facto foi quando apareceu o primeiro regulamento de atribuição de bolsas a nível nacional e, portanto, a partida igual para todos os estudantes a nível nacional e, portanto, ainda que tivessem as tais regras técnicas que muitos ainda se lembrarão, as regras técnicas específicas de cada instituição, de facto, havia já um regulamento nacional que permitia ter alguma comparabilidade dos dados. O objetivo principal do nosso estudo era, de facto, fazer esta resenha, permitir aos estudantes, permitir aos dirigentes associativos, permitir inclusivamente às instituições e ao público geral perceber que soluções ao longo dos últimos 20 anos, genericamente, que políticas é que foram tidas na ação social que, de facto, alteraram o sistema e fizeram evoluir o sistema, porque as conclusões óbvias é que o sistema evoluiu ao longo dos últimos 20 anos. E, portanto, queríamos apresentar a evolução histórica dos dados recolhidos, que nos foi possível recolher, portanto, a partir de 97, do ano de 97, já é um ano onde conseguimos ter uma consolidação e comparação de dados, analisar os impactos das sucessivas regulamentações e do quadro legal ao longo destes últimos 20 anos, portanto, é uma das partes também em que incide este estudo e, obviamente, com isto, poder, para lá de fazer o panorama geral, suportar aquelas que são reivindicações da Federação Académica do Porto e também, porque algumas delas são coincidentes, com o movimento associativo nacional na matéria de atribuição de bolsas. Em termos de quadro geral, aqui, sendo possível de ir mais atrás, é-nos possível, desde 86, perceber como é que foi a evolução do número de estudantes bolseiros. A tendência é, evidentemente, uma tendência crescente e uma tendência positiva, com alguns momentos onde decresce, sendo que, para lá do valor ter quintuplicado ao longo dos últimos, portanto, em 25 anos, passamos de cerca de 11 mil beneficiários para, em 90, 91, para 63 mil em 2014, 2015. A verdade é que é no ano de 2009, 2010 que se atinge o grande pico de execução na orçamentação da ação social, que revela que houve mais estudantes beneficiários, também foram atribuídas mais bolsas no sistema de ação social. O pico de financiamento foi então 2010, com a execução de 163 milhões, o que também se deveu a um quadro transitório em que houve um aumento extraordinário dos valores de bolsa, entre 10% e 15%, e que ocorreu especificamente nesse ano letivo. Se vimos antes o número de bolseiros, a tendência também é que quanto mais bolseiros existam, à partida mais se executará em termos de ação social. Genericamente é esta a tendência e, portanto, olhando ao orçamento executado, temos então o pico em 2010, sendo que, de facto, esse ano marca uma diminuição drástica nos apoios, há uma quebra bastante acentuada, que depois se começa a recuperar em anos subsequentes. Portanto, em termos de evolução geral, o número de beneficiários aumentou em número absoluto e em número relativo. Outra tendência que analisamos é que a percentagem de bolseiros no superior foi sempre superior no público do que quando comparado com o ensino privado. Também faz alguma lógica, pelo menos para a percepção que teríamos, e de facto, em 2010, o processo de distribuição de bolsa também tinha diferenças relevantes em função da instituição. Até 2010, pertencer a uma instituição pública ou uma instituição privada tinha, de facto, algumas diferenças ainda diferenças nessa atribuição, na atribuição de bolsas neste termo. O que se vê aqui, portanto, é o quadro que justifica esta evolução geral. De um lado, o correr dos anos letivos, o total a percentagem de bolseiros face ao número de estudantes total de bolsas atribuídas, e depois a sua comparação no público e no privado. Portanto, justifica-se também aqui, materializam-se os dados sobre o maior número de estudantes
no ensino público que acedem a estes apoios. Por outro lado, também foi possível de perceber, através desta análise, que de facto os estudantes dos Institutos Superiores Politécnicos são sempre, isto não é uma tendência de um ano nem de dois, é de uma série de quase 10 anos, em que se percebe que os estudantes do ensino superior politécnico são, de facto, há mais bolseiros no ensino superior politécnico do que no ensino superior universitário. E, portanto, percebe-se também que a rede politécnica, de facto, por vários fatores, até pelos locais onde existem a maior parte dos politécnicos, pela baixa densidade populacional, pela maior dificuldade que existe em determinados territórios onde se inserem os institutos politécnicos, de facto, a tendência geral é que parece absorver estudantes com maiores carências económicas. E, portanto, isso também é um dado objetivo que passa da evolução geral. Até ao final da existência das normas técnicas, os estudantes iguais perante o sistema, apesar de existir um regulamento nacional, de facto, podiam ser tratados de forma diferente. Havia vários casos, por exemplo, de irmãos que estudavam em instituições diferentes, apesar de estudarem no mesmo ensino superior nacional, tinham valores de bolsa diferentes, porque de facto dependia das aplicações dos serviços de ação social, que, ainda que fosse essa a regra que tinha que ser definida, acabavam por influenciar as próprias regras de elegibilidade, porque ao afinarem as normas técnicas, de facto tinham esse efeito, que para um lado, por uns era nefasto, para outros era mais benéfico. E depois, por isso, é que com a concessão de um único regulamento nacional foi possível acabar com estas diferenciações em termos de estudantes e poder dizer que, de facto, em Portugal, na atribuição de bolsas de estudo, os estudantes são tratados de forma uniforme. Aqui temos também as taxas e por isso aqui o que nos permite perceber neste quadro é que, então, com a existência das normas técnicas, as taxas de aprovação eram diferentes em termos dos politécnicos e das universidades, mas que, de facto, com a existência de um regulamento nacional, o 2012, 2013, 2014 e 2015 já são anos onde existe essa questão, de facto, as taxas percentuais de aprovação são praticamente iguais. E, portanto, com as regras únicas conseguiu-se até caminhar para essa igualdade entre os dois subsistemas. Outra parte do estudo que era importante e onde acaba por sistematizar informação que não existia sistematizada no sistema foi ver e verificar as alterações regulamentares e as alterações legais uma a uma e perceber quais é que foram os efeitos disso na atribuição de bolsas de estudo. Obviamente não vou ser exaustivo e não faz qualquer sentido estar aqui a amassar-vos com essa informação, mas de facto perceber então que isto se inicia com o 129/93 de 22 de abril, que estabelece as bases da ação social no ensino superior, e a partir daqui e das alterações que implementa face ao quadro regulamentar, porque de facto existia já a ação social antes deste diploma, sendo feita em moldes radicalmente diferentes, vai-se avançando ano após ano, ou alteração após alteração, e o estudo manifesta isso, e permite-nos passar, por exemplo, por 2010, em que de facto são feitas algumas alterações, e chegar à última alteração de todas que afeta a atribuição de bolsas de estudo, que é efetivamente a que é publicada a 24 de junho de 2015, onde um dos principais mentores dessa alteração também está aqui connosco, o professor Ferreira Gomes, e de facto aqui a última alteração ao regulamento de atribuição de bolsas, portanto permite, e o estudo permite fazer esse rastrear da evolução do quadro regulamentar no pós-93. Depois há uma questão que também aqui, também com grande relevância, e esta exploraremos com um bocadinho mais de detalhe, que é a questão das disposições específicas nos regulamentos. Ou seja, olhar quer para as condições de elegibilidade, quer depois para a própria atribuição de bolsas de estudo. E por isso, um dos critérios que é utilizado, e para nós, pelo quadro que não representaram, não haver possibilidade de aferir se houve grandes alterações à atribuição de bolsas por causa da nacionalidade, a única macro tendência que conseguimos perceber, por um lado, é que o critério se tem mantido estável, portanto, os estudantes nacionais, esses já tinham direito, e portanto já havia também alguns estudantes com
com essa possibilidade de aceder à bolsa de estudo e que a única coisa que aconteceu com a nacionalidade foi que se foi alargando as nacionalidades possíveis ou os convénios possíveis a partir dos quais os estudantes puderam receber bolsa. Primeiramente, com o alargamento aos estudantes dos Estados-membros da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, e depois que alargou também os benefícios da ação social dos estudantes do ensino superior a estrangeiros titulares de autorização de residência permanente ou beneficiários do Estatuto de Residente de longa duração. Essa já foi feita em 2009, mas de facto a tendência da nacionalidade foi alargar o número de beneficiários. Depois olhamos também aos ciclos de estudo abrangidos. É evidente que nestes 20 anos Portugal mudou muito, até essencialmente o processo de Bolonha alterou, portanto, os cursos e a forma como, e a sua designação e inclusivamente as suas durações e, portanto, se inicialmente só podiam ser beneficiários estudantes de bacharelato, estudantes de licenciatura, a verdade é que hoje todos os estudantes que estão no ensino superior, inclusivamente no pós-secundário, e aí tínhamos os 7, que entretanto estão a ser descontinuados, de facto todos esses estudantes, sejam agora com os novos cursos técnicos superiores profissionais, todos esses estudantes têm possibilidade de usufruir de uma bolsa de estudo. E isso também mostra aqui um critério de alargamento e uma tendência de alargamento ao longo dos anos. De facto, a questão é que não é possível também daqui medir nenhum impacto propriamente dito, porque não foi possível encontrar dados que percebessem de que cursos de origem eram os estudantes a quem era feita a atribuição em cada instituição. E, portanto, dessa parte não nos foi possível chegar a grandes conclusões. Outro dos fatores fundamentais, e aqui são um dos grandes critérios que faz entrarem ou saírem estudantes do sistema de ação social, é a questão do limiar de carência económica. No período, ou seja, a linha de corte pela qual uma determinada capitação, estudantes com uma determinada capitação, ou superior à qual esses estudantes não podem entrar dentro do sistema, são excluídos. E, portanto, no período entre 97 e 2010, o limiar de elegibilidade foi tendo uma evolução positiva ao longo do tempo, e depois, em 2010, 2014, fruto da sua indexação ao indexante de apoios sociais, de facto foi o valor em que ele se manteve constante no período entre 2010 e 2014. Portanto, esse aumento de 97 a 2010 foi sendo um aumento sustentado, portanto, como se pode também verificar nos pontos vermelhos do gráfico, portanto, amarelo estão os preços correntes em termos de cada ano da definição desse limiar e depois os preços correntes à data de 2014, que de facto permite perceber que há aqui mais alguma constância. Mas de facto foi aumentando de forma bastante sustentada. Em 2010, 2014, fruto dessa indexação, mantém-se constante e depois, em 2015, 2016, de facto, com a última alteração regulamentar, em que passou dos 14 vezes o IAS para 16 vezes o IAS, mais o valor da propina, permite, de facto, dar aqui um salto no limiar de elegibilidade, que hoje se reflete no número de estudantes beneficiários. Outro dos critérios com forte influência é também a contabilização dos rendimentos. Portanto, até 2010 existiam, na consideração dos rendimentos das famílias, eram feitas após descontos de uma determinada, e existia uma possibilidade de haver alguns abatimentos e deduções a esse rendimento, e aqui, portanto, esta tabela, claro que está aí mais especificada, mas permite perceber que havia diversos abatimentos que era possível fazer ao rendimento, ou seja, baixando a capitação per capita, ou o valor per capita do estudante, e por isso permitindo que caísse no sistema e isso aumentaria o seu valor de bolsa. E, portanto, eram determinados os critérios que existiam. Por exemplo, quando se verificava a doença que determinasse incapacidade para trabalho daquele que seja suporte económico do grau familiar, quando o rendimento familiar apenas provém de pensões, quando do grau familiar fazem parte 2 ou mais estudantes, nomeadamente se forem estudantes do ensino superior, também havia a possibilidade de fazer um abatimento de uma determinada percentagem e isso, de facto, era uma forma de majorar, digamos assim, ou de aumentar a bolsa desses estudantes.
E por isso é que até 2010 o método do cálculo da capitação era de facto mais generoso quando comparado com o que vigora atualmente, e portanto seria muito mais ajustado do nosso entendimento também, e factualmente era mais aproximado à realidade da economia familiar, porque não refletia os rendimentos efetivamente disponíveis, ou porque refletia os rendimentos efetivamente disponíveis pelo agregado, o que hoje não é assim, e, portanto, a eliminação desses abatimentos acabou por penalizar as famílias, principalmente aquelas que estavam em situações mais débeis, porque, como viram com a questão da possibilidade de abatimentos quando a pessoa do agregado familiar estava doente, ou com doenças crónicas, ou com este tipo ou com mais estudantes do ensino superior na própria família, de facto isto veio prejudicar aquelas que estavam numa condição mais débil. Por exemplo, também era possível fazer alguma dedução de despesas relacionadas com a questão da habitação e, portanto, veio colocar aqui estas famílias com maior dificuldade. E por isso, o que acontece os abatimentos que existiam anteriormente eram esses. De facto, de 2010 a 2011 a 2014 a 2015 não é possível fazer qualquer abatimento ao rendimento e por isso há aqui uma contabilização integral dos rendimentos e líquidos das famílias. A questão também da comparabilidade do nível de capitação. É possível, ao longo deste tempo, poder fazer esse tipo de comparações e é isto que também vos queria apresentar. Entre 97 e 2010, os rendimentos de trabalho que eram considerados eram apenas após os descontos, portanto, o que baixava imediatamente a capitação em pelo menos 11%. Em 2010 e 2011, os mesmos rendimentos considerados antes de descontos apenas eram considerados, foram de alguma forma transitório, foram apenas considerados em 85% do seu montante e após 2011 e 2012 os rendimentos que são considerados são apenas os ilíquidos, portanto, considerando todos os descontos e, portanto, sendo considerados na sua totalidade. Já depois da redução do mínimo, portanto, entre 97 e 2010, depois de poder abater, pelo menos de poder reduzir aqueles 11% que já foram referidos, era possível fazer o abatimento dos 40%, de forma a encontrar o valor final da capitação. Este dá-nos aqui, por exemplo, um exemplo mais prático, que era na questão de um rendimento de um trabalho dependente, um rendimento antes dos descontos de 1.000 euros, de facto era considerado para capitação entre 97, 98 e 2009, 2010, podia ser reduzido, digamos assim, até só considerar 534 euros, o que depois, à data atual, portanto, e sendo esta a norma ainda que é vigente, de facto é uma consideração dos 1.000 euros por inteiro. E, portanto, a contabilização do rendimento, de facto, é muito diferente a forma como se calculava esta capitação é muito diferente e, de facto, hoje entende-se e percebe-nos que há um patamar, encerra-se uma realidade diferente, ainda que o limiar de elegibilidade seja muito parecido ao que tínhamos antes. Se considerarmos apenas os rendimentos do trabalho dependente, que era o caso prático que aparece naquela tabela, de facto, hoje é necessário possuir um grau de carência económica muito mais severo do que no passado para receber o mesmo apoio. Esta é uma das conclusões também que nós acabamos por tirar e, de facto, se materializa nestes dados. E o que se diz é que, pelo menos até 2010, o estudante que recebia a bolsa mínima tinha quase o dobro dos rendimentos daquele que hoje recebe bolsa mínima. Portanto, isto é um quase, e portanto há aqui uma comparação quase que pode ser feita desta forma. Claro que hoje também está empolada na comunicação social de forma diferente, mas a verdade é que hoje isto é uma realidade que não pode ser negada. Outra questão específica é a questão do aproveitamento escolar. Hoje, como critério de indeferimento, faz parte dos dois critérios de indeferimento, ou seja, as razões pelas quais os estudantes não têm bolsa faz parte do top dessas razões. Por um lado é o excesso de capitação, por outro é o aproveitamento escolar. Se durante os anos 80, meados dos anos 90, nem sequer era possível aceder à bolsa de estudo se fosse casos de insucesso académico, aqui não conseguimos determinar o que é esse insucesso académico, mas de facto
O que acontece é que a partir de 97, 98 cria-se um determinado critério. Portanto, há uma exigência de aproveitamento escolar no ano letivo anterior para que no ano seguinte o estudante possa aceder à bolsa. E, de facto, se por um lado primeiro começou nos 40%, há aqui uma transição para 50% em 2010, 2011 e depois, a partir de 2011, até a data atual, a questão dos 60%, da exigência de 60% no ano anterior. Em relação às bolsas mínimas e máximas, os valores permitem ter uma noção de como é que evolui esta tendência de bolsas, principalmente é possível perceber como é que evoluem as bolsas máximas, mas de facto esse não é um valor que faça muito parte da tendência, porque de facto a atribuição em maior escala é de bolsas mínimas e, portanto, ou seja, quem recebe a bolsa base superior, de facto são muito poucos estudantes e não permite perceber uma tendência por si só. Mas no caso da bolsa mínima, a evolução é muito relevante porque há muitos estudantes que entram nessa condição. Por isso, é possível perceber e foi-nos possível perceber que houve épocas em que a bolsa que era atribuída não era suficiente sequer para fazer o pagamento das propinas. Hoje, o que está definido é que a bolsa mínima é esse valor mínimo para fazer o pagamento da propina. Portanto, houve tempos em que assim não o foi. Em relação aos complementos, porque há o valor base que os estudantes recebem, mas também há vários complementos que são adicionados. Entre 97, 98 e 2009, 2010, os estudantes podiam receber vários tipos de complementos. Complemento de estudante deslocado em residência dos Chás, aí para suportar os custos de alojamento da residência. Estudante deslocado em alojamento privado, apoio aos custos de alojamento fora da residência da instituição. Portanto, estes dois também se mantêm no tempo presente. Tínhamos o estudante não deslocado, que no fundo era uma espécie de complemento de transporte para os estudantes deslocados e, portanto, também existia este tipo de complemento. Os estudantes estagiários, isto era para pagar despesas acrescidas de transporte ou alojamento motivadas por estágios que eram integrados no plano de estudos. E depois também o estudante com prolongamento do ano letivo, ou seja, era pelo menos mais uma prestação que era dada adicional de bolsa para fazer face a despesas que aconteciam no pós aqueles 10 meses onde aconteceriam as atividades escolares. Os anos letivos foram-se prolongando e também fazia sentido em alguns estudantes que essa atribuição fosse feita para mais do que os 10 meses. O que aconteceu em 2010, 2011, o complemento de estudante deslocado desapareceu, foi eliminado, aqui com um contexto, porque de facto na altura já existia o passo sub-23 e portanto era uma medida que tinha fins semelhantes e por isso é descontinuada. E depois, em 2011, após 2011, 2012, mantiveram-se então os complementos dos estudantes deslocados, principalmente a questão das residências, portanto, alojados em residência dos Chás, em residência privada, e depois foram criados em 2014, 2015 as bolsas suplementares Erasmus, inseridas também, ou antes que eram anteriormente atribuídas no programa de aprendizagem ao longo da vida, passam a estar também sob a tutela da Direção-Geral do Ensino Superior e, portanto, também são estudantes que vão estudar no contexto destes programas de mobilidade, possam também usufruir de bolsas complementares. E em 2015, 2016, fruto da última alteração regulamentar, aquele 11º mês que é possível dar a alguns estudantes, pelo menos na residência, aquele valor complementar, de facto, também regressa ao sistema e é possível de se poder pagar. As principais conclusões, e as conclusões, muitas delas evidenciam, ora, grandes tendências, ora, por um lado, grandes tendências, portanto, olhando estes 20, 25 anos, perceber como é que as coisas aconteceram, e aí, de facto, há os grandes elogios ao sistema de ação social, porque faz sentido que assim o seja, mas depois, quando olhamos no micro, e quando olhamos, pessoalmente, no período que afeta os últimos 5 anos, já temos aqui várias críticas a fazer. E, portanto, para que fique bem definido, as grandes situações que permitem o alargamento dos bolseiros são, por um lado, o aumento do limiar de carência económica, e, portanto, sempre que aumenta a linha onde é traçado o limite, de facto, há mais estudantes a poderem entrar no sistema, portanto, isso tem, principalmente a partir do ano passado, teve, de facto, impacto, e penso que o professor João Queiroz também terá alguns dados sobre isso.
A fórmula do cálculo dos rendimentos nota-se também, quando é mais benéfico, nota-se claramente que há estudantes que podem entrar no sistema. O que nós sentimos, de facto, é o inverso. Portanto, quando se agravou o cálculo dos rendimentos, a partir de 2010, faz aumentar as captações médias e há muitos estudantes a saírem do sistema. E, por outro lado, é o fator do abandono escolar, porque, obviamente, quanto mais exigente for o abandono escolar, mais difícil também será os estudantes conseguirem aceder a esta bolsa. E, portanto, é um fator também que se nota ao contrário, a partir de 2010, porque há um aumento dessa exigência. Em termos gerais, da evolução da exigência, é inegável que hoje a atribuição de bolsas é mais uniforme entre todos os estudantes do sistema de ensino superior. A questão da eliminação das normas técnicas é o fator decisivo para essa existência. Apesar na questão dos estudantes do ensino superior privado, antigamente o que existia era um montante, o que estava definido era um montante máximo que podia ser executado no ensino superior privado, e o que hoje acontece não é isso. Portanto, ou seja, havia um determinado plafond, quando os estudantes eram seriados e os com maiores carências era-lhes atribuída a bolsa primeiramente. Era assim que funcionava. O que aconteceu, entretanto, foi que, apesar da redução do complemento de propina para o estudante do ensino superior privado, este já não é discriminado em relação ao estudante do ensino superior. Se todos encaixam dentro das linhas do sistema, todos têm direito à atribuição de bolsa e não estão dependentes necessariamente da verba disponível. O sistema evoluiu no sentido de ser mais exigente no aproveitamento académico, também é uma tendência que já foi mais que revelada. O patamar de carência económica para hoje ter acesso à bolsa é de facto mais severo do que era no passado. O sistema também cresceu e evoluiu no sentido de retirar todos os abatimentos ao rendimento e tornar com o acontecimento, portanto, tratar dos rendimentos ilíquidos em detrimento de rendimentos aos quais era possível fazer algum abatimento. Portanto, eram valores fictícios que nunca chegaram a estar, como diz aqui, na esfera da disponibilidade do agregado familiar e, portanto, por isso é que nós também consideramos que essa contabilização é injusta. E, portanto, para lá dos rendimentos do trabalho e de capitais, portanto, é desses que temos falado mais, o sistema também passou a considerar outras situações, poupanças acumuladas, principalmente, e outros agregados, a contabilizar alguma percentagem sobre o património mobiliário acumulado. E depois, mesmo na questão dos rendimentos empresariais, também nesta esfera, nos rendimentos empresariais e profissionais, também passou a ser mais exigente, o que, também com critérios de verificação, isso poderá fazer todo o sentido. Em termos da celeridade do processo, quer o pagamento, é mais célere do que no passado. Este ano também se conseguiu, fruto da alteração regulamentar de que as bolsas sejam pagas em dia fixo. Portanto, a Direção-Geral do Ensino Superior apresenta um calendário de pagamento de bolsas e, de facto, até então tem sido cumprido, por isso também, quando é necessário elogiar, também não temos nenhum problema em fazê-lo e, portanto, também aqui essa nota. O próprio processo de instrução, fruto quer da interoperabilidade com os dados da Segurança Social e da Autoridade Tributária, a existência da plataforma online para fazer o requerimento da Bolsa, tornou este processo de instrução muito mais célere, isso também é uma evidência que temos. E o facto de se fazer a publicação, quer dos dados da atribuição, quer dos próprios motivos de indeferimento, essa publicação feita online e feita disponibilizada a todos, tornou também o processo mais transparente. Conseguimos ainda identificar outra análise e um padrão nas instituições que têm maior peso percentual de estudantes, bolseiros, nas instituições que são localizadas fora das grandes áreas urbanas, no interior do país ou nas zonas de regiões autónomas. São aquelas que regularmente têm a maior percentagem de estudantes bolseiros. Portanto, fora das grandes áreas urbanas, no interior do país e nas zonas de regiões autónomas. E todos perceberão, a partir dos fenómenos que acontecem. E destas, as instituições de ensino superior politécnico têm um maior peso, têm um peso mais marcado nesta distribuição de bolsas. E há aqui duas grandes exceções. Por um lado, a Escola Superior de Enfermagem do Porto e, por outro lado, a Universidade do Minho, que apesar de se encontrarem numa zona urbana, numa área urbana, no Grande Porto,
recrutam muitos estudantes da zona norte do país e que aqui também se percebe que é claramente mais fragilizada em termos de termos económicos e, portanto, tem maiores fragilidades nesta parte, tem mais carências económicas e isso também se revela, por exemplo, com o facto da Universidade do Minho ser uma das 3 instituições com mais bolsas atribuídas neste contexto. Para terminar, que também não me quero alongar muito mais, a FAP, em conjunto obviamente, entre as suas associações, temos trabalhado estas questões da ação social, tem sido uma matéria que é fundamental para a Federação e, portanto, ainda que o quadro regulamentar tenha sido alterado 27 vezes e sofra grande instabilidade, que de facto tem que de alguma forma cessar, não é? Tem que se encontrar aqui alguma forma de quase que reescrever a ação social para que ela fique estabilizada de alguma forma. Não se pode fazer sem se tornar primeiro o sistema justo. E para isso a Federação Académica do Porto tem defendido que, de facto, para a contabilização dos rendimentos, a contabilização dos rendimentos devem ser tidos os valores líquidos e não os valores ilíquidos das famílias. Portanto, isso é uma questão que para nós é de facto aquela que mexe mais com o sistema e que traria maior justiça ao sistema. E daqui temos que seria possível introduzir quer mais bolseiros, quer bolsas maiores, e isto vai também ao encontro do que diz o programa de Governo, quando refere especificamente que há uma intenção de reforçar a ação social escolar direta, quer seja no número de bolseiros, no número de beneficiários, quer seja nas questões do número da bolsa, da qualidade da bolsa, que aqui se mede efetivamente pelo valor que o estudante ofere. E, portanto, nesta questão, isto é uma medida com um impacto financeiro. Os dados da Direção-Geral do Ensino Superior, quando trabalhamos na última Comissão de Revisão do Regulamento, dizem-nos que são pelo menos necessários 30 milhões para que esta medida seja efetivada e, portanto, tem de facto num orçamento global de 138 milhões, mais 30 milhões, pelo menos, faz alguma moça e, portanto, é necessário que haja reformas interessantes para que isso aconteça. Nós também entendemos que deveriam acontecer em algum tipo de deduções, ou seja, a questão dos abatimentos podia acontecer principalmente com despesas de saúde respeitando as doenças crónicas ou prolongadas e também, ainda que pudessem ser dedutíveis, devia ser possível deduzir algumas despesas referentes ao arrendamento da habitação do agregado familiar ou inerentes ao pagamento de crédito à habitação permanente, na habitação permanente do agregado, ou seja, conferindo aqui uma garantia de direito à habitação que seria com aqueles encargos que seriam indispensáveis. Por outro lado, na questão do aproveitamento, a FAP tem defendido que o valor se mantenha nos 60%. Essa exigência é uma exigência que a FAP tem defendido essa manutenção, mas de facto era preciso corrigir ali uma situação de alguma injustiça, que é quando o estudante se inscreve a mais do que 60 ECTS, esses 60% revelam que há uma necessidade de fazer mais créditos do que 36, ou seja, quando ele se inscreve a 60 ECTS, 60% são os 36 créditos, e o que a FAP defende é então que esses 36 créditos sejam condição quer para os que se inscrevem até 60 créditos, como os que se inscrevem em valores percentualmente superiores. E, portanto, há aqui uma questão de justiça. Essa também, pela Comissão de Revisão do Regulamento, sabemos que não é tão cara quanto isso, e essa pode ser também facilmente resolvida. Por outro lado, com esta questão da exigência dos 60% do aproveitamento, portanto, há um limite, não é? Portanto, o limite termina ou no N+1 ou no N+2, conforme os anos dos cursos. O que nós entendemos e temos defendido em conjunto é que haja possibilidade do estudante, ao longo deste período, em vez de cumprir sempre o mínimo de 60%, 60%, 60%, haja a oportunidade de, num dos anos, poder vir um pouco abaixo desse valor. Porque no somatório, portanto, o somatório de todas estas percentagens realizadas ao longo dos anos, como o próprio regulamento já permite mais um ano para lá, ou mais um ano, ou mais 2 anos para lá do número normal de anos para concluir o curso,
de facto também permite, o que na realidade acontece é que os estudantes que cumpram esse critério vão cumprindo sempre valores acima dos 60%. Na prática, a ideia é que num dos anos o estudante possa baixar um pouco desses 60% e a exigência não seja tão grande. Por exemplo, num ano ser exigido 60%, pode acontecer 40%, mas depois no ano a seguir ele recupera para 80% e, portanto, a média manter-se acima dos 60% e por isso não deveria cessar o valor a contribuição de bolsa nesse ano. Depois, outra questão que aí é mais processual, acaba por ser mais processual, é que a questão da contratualização de bolsa foi inscrita no preâmbulo do regulamento, em 2010, mas a verdade é que ela hoje não funciona e, portanto, acreditamos que com esta melhoria do processo nas questões da contratualização, mesmo a agilidade que pode ser feita na análise de documentos, isto permitiria, a questão da contratualização libertaria os serviços de ação social para fazerem muitas outras tarefas, por exemplo, de fiscalização de alguns processos que hoje conseguem fugir às malhas desta regulamentação e poderem dedicar-se a muitas outras tarefas que não passassem, não ter técnicos única e exclusivamente o ano inteiro a olhar para processos de atribuição de bolsas, o que de facto a procura do erro, a procura da atribuição e, portanto, isso facilitaria muito o sistema se, por exemplo, a bolsa fosse contratualizada para o ciclo de estudos, aferida a determinado momento se as condições estão a ser cumpridas e, a partir daí, cessar ou não cessar. Isso libertaria também muitos dos recursos que os serviços de ação social hoje têm no seu funcionamento. Aqui termino, agradeço a vossa atenção e a vossa paciência para me ouvir falar durante algum tempo e agora pediria também um comentário ao professor Ferreira Gomes em primeiro lugar e depois ao professor Dr. Ferreira Gomes e ao professor Dr. João Queiroz para que também nos ajudassem nesta matéria. Muito obrigado.